Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vou te mostrar hoje como que você vai identificar uma mudança de caráter falsa e trabalhar com isso no mercado de forma extremamente favorável. Cara, não necessariamente você vai identificar uma mudança de caráter falsa, mas o que eu vou te passar nesse vídeo é pegar o trade ao contrário da mudança de caráter, tendo o potencial dela ser falsa. Então vou te mostrar quais são as características de uma mudança de caráter favorável, que tende a funcionar de fato, que é aquele change of character, o choque, né? Aquele CHOCH, essa é a mudança de caráter. E como que vocês podem estar pegando ao contrário dela, com altíssimo potencial dessa mudança de caráter falhar, ser uma mudança falsa, beleza? Então aqui, por exemplo, nesse cenário aqui no gráfico, né, a gente tem esse topo, que é um topo válido. Esse movimento anterior, ele quebra esse topo válido por meio dessa movimentação de alta. Então esse aqui é um topo válido por quê? Porque aqui a gente tem um BOS, exatamente esse movimento que eu acabei de desenhar, é um pivô de baixa. Dentro da análise SMC a gente chama de BOS. E o que ele ocorre? A gente tem uma mínima aqui nesse ponto, esse movimento sobe e bum, renova essa mínima. Então a partir do momento que o preço faz esse BOS, a gente tem esse topo válido aqui em cima. E se esse topo for quebrado, por exemplo, igual o preço fez aqui agora, a gente tem a possível mudança de caráter ocorrendo. E o que você normalmente vai ficar esperando para esse movimento? Vai ficar aguardando ele corrigir, né? É o que a maioria das pessoas fazem e é interessante, claro, isso é bacana. Aqui, por exemplo, nesse order block é um ótimo ponto de entrada, então o preço vindo corrigindo nessa baixa. Aqui você vai montar uma compra e você vai surfar um potencial movimento de alta. Então esse é o cenário da mudança de caráter do choque normal. Agora, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é como que vocês pegam o trade do lado contrário da mudança de caráter. Então, vendendo aqui em cima, por exemplo, esperando um movimento de alta probabilidade. Qual que é o movimento de alta probabilidade aqui diante dessa configuração? O movimento de baixa pode ser um teste, igual eu mostrei para vocês agora, para depois o preço fazer isso aqui, ou então pode ser uma mudança de caráter falsa e o preço, na verdade, fazer isso aqui, beleza? Então, esse movimento de baixa, seja para fazer isso ou isso, esse movimento de baixa é muito provável. Então é exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso na prática, beleza? Então vamos começar sem enrolação, deixa o dedo no like, não esquece e basicamente se inscreva no canal se você não for inscrito. Pessoal, deixa o dedo no like, muito importante, esse vídeo vai realmente ajudar vocês demais na evolução do mercado e vai potencializar seus resultados. Então olha só esse material aqui que eu tenho bem ilustrado para explicar isso para vocês. Esse desenho é uma possível mudança de caráter. Para a gente ter uma mudança de caráter favorável, uma boa, para realmente você aguardar ali um teste e querer entrar a favor dela, sem entrar ao contrário, igual eu mostrei para vocês agora, entrar a favor do choque, o que a gente precisa ter? Pessoal, a mudança de caráter ela precisa estar capturando alguma liquidez. Por exemplo, uma liquidez de BSL e de SSL é muito vantajoso para mudança de caráter. O que significa isso? Vamos lá, vou jogar aqui no gráfico de novo, vou desenhar isso para vocês, para a gente poder começar com vocês tendo essa base que é muito importante. Olha só. Se você tem um movimento de baixa como esse, olha só, o preço está caindo, ele está fazendo topos de fundos descendentes, ele vem desenvolvendo uma movimentação de baixa, e aí ele deixa aqui um topo muito expressivo, por exemplo, dessa forma, e continua sua tendência de baixa. O que a gente está tendo aqui? Uma movimentação de tendência de baixa, topos de fundos descendentes. Beleza. E aí aqui em cima, quando a gente tem uns topos muito expressivos como esse, a gente chama essa zona de BSL, que é o Buy Side Liquidity. E o que a gente tira de informação a partir disso? A principal informação que a gente tira disso é a liquidez que fica presente em cima dessas regiões. Então, em cima de BSL, que são esses máximos expressivos, por exemplo, aqui. Aqui não é um BSL? É também, mas esse ele é muito mais forte, porque ele é muito mais expressivo, tá vendo? Aqui era um BSL? Era. Olha lá, ele capturou a liquidez e continuou caindo, né? O preço fez aqui e capturou. Então aqui também era só que esse aqui ele é muito expressivo. É sempre vantajoso a gente priorizar por BSLs, que é o Buy Side Liquidity, que são topos assim, mais expressivos. E a informação que a gente tem é liquidez em cima dele. Beleza. E aí a gente marca essa zona, vamos supor que o preço vem subindo em algum momento, né? Ele vem vindo agora numa tendência de alta, peraí que eu tirei ali. Então ele vem subindo nessa movimentação, ele vai indo, e aí vamos supor que aqui ele, bum, quebra esse topo. Se ele está quebrando esse topo e visitando essa zona superior, ele está limpando a liquidez presente que está aqui em cima que eu acabei de mostrar para vocês. E aí se a gente tem aqui uma mudança de caráter, e isso ocorre frequentemente, tenho bons exemplos ali até para mostrar para vocês, de trades da semana passada, recentes,
mostrando exatamente isso. Então aqui, essa mudança de caráter, ela está extremamente dentro de contexto, porque ela está limpando uma liquidez de um BSL. E quando ela está limpando uma liquidez de um BSL ou de um SSL, que seria a mesma coisa, só que nos fundos, tá vendo? SSL é nos fundos, BSL é nos topos. E aí a gente tem aqui uma mudança de caráter dentro de contexto. Essa mudança de caráter, ela tem alto potencial de fato funcionar. E aí você não vai ficar querendo comprar ao contrário dela, você vai pensar em vender, porque aqui a gente tem a perda de fundos, tá vendo? Quando a gente perde um fundo válido por meio de um movimento de baixa como esse, a gente está tendo um potencial giro de mercado e essa mudança de caráter remete agora a preços mais baixos, porque ela está dentro de contexto. Fora isso, a chance dela não funcionar é muito grande. Ou então ela precisa estar limpando uma liquidez de um EQL. O que seria isso? EQL são os fundos nivelados, beleza? Então sempre que a gente faz um movimento como esse lateral, a gente cria liquidez abaixo dos fundos, a gente cria liquidez acima dos topos, tá vendo? Então essa liquidez fica presente exatamente aqui embaixo e exatamente aqui em cima quando o preço fica andando de forma lateral, meio que numa estrutura, tá vendo? E aí se a gente tem um movimento como esse, ó, bum, capturando liquidez, entrando interesse, quebrando topos significativos, fazendo o nosso choque, a nossa mudança de caráter potencial e o preço voltando, testando, ele tem potencial de fato gerar aqui um trade bem interessante. Então o trade aqui seria na compra, tá vendo? Uma mudança de caráter muito dentro de contexto, porque ela limpa uma liquidez muito nítida, tá? E claro, isso aqui precisa estar dentro de um contexto também legal. Não pode estar numa região desfavorável. Isso aqui estando numa região muito boa, por exemplo, tudo isso capturando a liquidez de um SSL, fica bem legal também, né? Assim, por exemplo, ó, a gente tem um fundo aqui, grande, tem o SSL aqui em cima, que seria um fundo como esse, por exemplo, ó, esse fundo aqui, tá vendo? Uns fundos muito expressivos, que é a mesma coisa do BSL aqui, tem muita liquidez aqui embaixo. Preço capturando a liquidez, montando uma estrutura como essa, fazendo a mudança de caráter. Percebe como que a gente tem que ter um contexto para essa mudança de caráter ser verdadeiramente favorável? Talvez você goste desse movimento, eu também gosto muito da mudança de caráter. Ela é muito vantajosa, gera trades muito bons, porém precisa ter um contexto muito bom, senão ela falha muito, né? Você vê ela falhando frequentemente, por isso que o jeito que eu vou mostrar para vocês hoje é muito vantajoso, de fato. Então aqui seria uma venda no caso, né? Nesse outro exemplo, o primeiro exemplo que eu trouxe seria uma venda. Beleza, então a gente tem esse cenário, vamos voltar ali no material que eu vou trazer os exemplos práticos aqui para vocês no gráfico. Então olha só, aqui nesse cenário a gente tem exatamente isso, né? Uma mudança de caráter ocorrendo meio que do nada e a tendência ela está ocorrendo de forma muito saudável, tá bom? Então a gente tem uma tendência de alta muito saudável, esse movimento de baixa ele quebra um fundo significativo, só que essa impulsão que quebrou esse fundo significativo, ele para em um HTF. Quando isso ocorre, tem um potencial alto dessa mudança de caráter falhar. Se ela estiver capturando uma liquidez de um BSL muito nítido e fizer isso, vai ficar bem perigoso a situação, talvez seja melhor você nem participar do trade, porque a gente tem ali uma configuração muito controversa, né? Ele pode funcionar como não pode funcionar, fica muito loteria, então é aqueles cenários que é melhor você não participar da movimentação. Mas se ele não estiver capturando liquidez de nenhum BSL e parar em um HTF, o que é o HTF para quem não sabe? É um order block. Tá? Um order block forte, normalmente um order block de tempo gráfico maior, isso aqui significa High Time Frame, ou seja, tempo gráfico maior seria um order block de tempo gráfico maior com boas características, é um bloco forte, sabe? Então se esse movimento vem caindo, ele quebra esse fundo, fazendo aqui a possível mudança de caráter, mas o próprio movimento que quebrou o fundo para em um HTF, a chance desse movimento vir subindo em um teste e fazer isso aqui é muito menor do que a chance dele engatar numa alta aqui. Então a gente tem que entender uma coisa que é muito importante sobre esse tipo de movimento, que é aonde que está a liquidez de mais alta qualidade. Aonde que está presente a liquidez de mais alta qualidade no mercado? Essa é uma informação extremamente importante, pessoal. Olha só. Jogando ali no gráfico de novo para desenhar aqui para vocês, a liquidez de mais alta qualidade em uma tendência de alta, ela está exatamente abaixo dos fundos, beleza? Então a liquidez está abaixo dos fundos, a liquidez de mais alta qualidade, né? Tem liquidez em cima dos topos numa tendência de alta? Com certeza. O preço vem subindo aqui, renova essa máxima, ele limpa muita liquidez. Mas dentro de uma tendência de alta, a maior liquidez de mais qualidade está abaixo dos fundos. E aí, em uma tendência de baixa, a liquidez de maior qualidade ela está exatamente em cima dos topos, é o contrário, né?
Então, quando o preço faz um movimento como esse, olha só, essa informação é extremamente importante. Deixa o like, cara, se não deixou ainda, é um conteúdo muito valioso. Isso aqui vai explodir sua mente, porque é realmente muito interessante e lucrativo, né? Então, se o preço faz esse movimento, olha só, o que ele está fazendo aqui? Uma possível mudança de caráter. Todo mundo iria esperar o que para esse movimento? Esperar ele vindo aqui em cima, testando, para cair, você vender aqui, né? É o que todo mundo estaria observando aqui, uma mudança de caráter. Só que, se essa zona aqui é uma zona com uma liquidez de alta qualidade, a gente tem que entender que esse preço visitando aqui embaixo, ele pode estar simplesmente só querendo capturar essa liquidez e para ser, né, um combustível para o movimento altista. Ou seja, a gente está numa tendência de alta, uma tendência saudável de alta. O preço, para continuar subindo, ele precisa de combustível, né? E muitas das vezes ele vai buscar esse combustível na liquidez de maior qualidade. E essa liquidez de maior qualidade está abaixo dos fundos de uma tendência de alta. Então, se aqui embaixo a gente tem um order block, tá vendo? Um order block bom, com boas características. Você puxa uma POC, por exemplo, a POC dá exatamente aqui, né, que é o volume profile, igual eu desenhei aqui no desenho, olha só, tá vendo? Isso aqui é o volume profile, isso aqui mostra as zonas de maior volume de negociação dentro daquele período que você traçou. Então você encontra ali, bate uma POC junto com o order block, então é uma confluência grande, sabe? Uma confluência forte nessa região, e esse movimento que quebrou esse fundo, fazendo essa possível mudança de caráter, ele para exatamente nesse bloco, a chance do preço fazer exatamente isso aqui, ó, é muito grande, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Então a chance dele fazer exatamente um movimento de alta como esse é bem grande. Agora, pode ser que ele faça isso, né? Pode ser que ele faça isso. Ó. Respeite mesmo assim e desenvolva a mudança de caráter da mesma forma. Só que o que vocês têm que entender é que esse movimento de alta aqui, ele é muito provável. Né? Esse movimento de alta ele é muito provável, e dependendo dos tempos gráficos que você estiver utilizando e da amplitude dessa mudança de caráter como um todo, só esse movimento de teste aqui, ele pode representar um trade maravilhoso já. Já pode representar um trade com risco de retorno extremamente vantajoso para você estar fechando ele por aqui mesmo, aqui em cima. Agora, se não for um trade tão vantajoso assim e você estiver esperando que o preço rompa o máximo e continue subindo e você quer segurar a operação, sem problema nenhum. Esse movimento ele já é o suficiente, na maioria das vezes, para você colocar essa operação no 0 a 0 aqui. E caso ele queira explodir, você vai junto com ele. Caso ele queira voltar, ele vai te tirar no 0 a 0, não tem problema nenhum. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse movimento de alta ele é um movimento muito provável, tá vendo? Seja para o teste, ou seja para ele fazer uma correção aqui rapidinha e depois falhar tudo isso e continuar subindo, tá vendo? E aí você aproveita essa movimentação. Então isso é muito vantajoso. Vou mostrar aqui exemplos práticos para vocês sobre isso. Então aqui exatamente o que eu quis ilustrar, tá vendo? O preço pega o combustível embaixo dos fundos, pega no HTF, que é um bloco de alta qualidade, e continua só o seu flow de tendência, né? Aqui é a mesma coisa com a confluência aqui embaixo de uma POC, isso é muito vantajoso. Então olha só, vamos trazer alguns exemplos aqui no gráfico para vocês entenderem isso na prática. Esse cenário aqui é um cenário muito bom. Aqui eu estou no gráfico de 1 minuto, beleza? Estou no gráfico de 1 minuto. A gente tem uma tendência de baixa. A gente tem uma tendência de baixa nessa movimentação. O preço está fazendo topos e fundos descendentes. E quando a gente está numa tendência de baixa, a maior liquidez está presente acima dos topos. Foi o que eu mostrei para vocês agora. A liquidez de maior qualidade. Então, exatamente aqui, ó, nessa zona está cheio de liquidez e é uma liquidez de altíssima qualidade. Esse movimento vindo aqui em cima, ele pode sim estar fazendo a mudança de caráter para fazer isso, ou então ele está só vindo capturar essa liquidez para ganhar combustível nessa movimentação e fazer um negócio que é muito importante aqui, né? E muito importante no mercado que ele faz o tempo todo, que é a indução. Ou seja, o mercado o tempo todo ele precisa induzir os participantes, sejam traders varejistas ou então até mesmo outros institucionais, porque muita gente não sabe, mas tem muitos institucionais no mercado que são perdedores, assim como a maioria dos traders varejistas, tá? Então, realmente isso ocorre. Então, essas induções que induzem os participantes para um lado, para o preço ir para o outro, isso ocorre o tempo todo no mercado, né? O mercado faz isso o tempo todo, é uma indução, ele induz todo mundo para um lado e ele vai para o outro, porque senão quem que vai pagar a conta? Tem que ser assim, o mercado faz isso o tempo todo. Então, aqui ele acaba induzindo, né, todo mundo a compras. Esse movimento explosivo para cima, muita gente vem comprando. Quem está usando médias móveis, por exemplo, as médias começam a cruzar, começa a distanciar, enfim, aquela coisa toda maluca. Eu não utilizo médias,
mas muita gente é acionado para essa movimentação de alta potencial, até mesmo os operadores do Smart Money que vão esperar aqui uma mudança de caráter, esperar um teste, por exemplo, aqui para comprar e subir, igual eu expliquei no início do vídeo. Então, o que a gente tem aqui para pensar em não esperar esse movimento e sim vender aqui? A gente tem o bloco. Olha só esse order block. Esse é um order block com boas características. E o bloco, para ele ser bom, ele precisa apresentar características certas. E quais são elas? Por exemplo, esse engolfo. Tá vendo? A gente tem um candlezinho para cima, um candlezinho cheio, tá vendo? Para cima e logo depois o preço, boom, quebra para baixo com um movimento de velocidade, né? Depois ele gera até um movimento bem interessante, dá uma correçãozinha, gera um outro movimento bem interessante. Então, as coisas surgiram desse order block. A gente puxa uma POC nessa movimentação, igual eu puxei aqui já, a POC dá aqui em cima, a gente puxa o volume profile, aliás, né, e a POC dá aqui em cima. Então a gente tem uma confluência muito boa aqui nesse cenário para a gente estar pensando em vender aqui. Então o preço vindo aqui em cima, a gente entende que ele está capturando a liquidez em cima desses topos, é uma liquidez de alta qualidade. E a gente tem um order block com uma confluência de uma POC em cima dele, ou seja, uma zona de oferta muito forte aqui, após o preço capturar uma liquidez de alta qualidade. Então a gente tem contexto para vender aqui, seja para buscar um teste, depois o preço continuar subindo, perfeito, ou então seja para falhar esse movimento. Nesse caso, ele desenvolve muito bem e ele falha o movimento, tá vendo? Ele continua sua tendência de baixa naturalmente, fazendo exatamente o que eu expliquei para vocês como uma possibilidade. Mas repito, esse movimento é uma possibilidade, assim como se ele viesse aqui embaixo e fizesse esse movimento. Não tem problema. O que é mais interessante é que essa baixa ela é de alta probabilidade, então isso é muito vantajoso no mercado, né? Porque dá tempo de você se proteger e surfar um movimento caso o preço queira ir de fato e falhar aquele movimento, entendendo que isso tudo foi uma indução, induzir os outros a subirem, na verdade o mercado só caiu, beleza? Então aqui é um exemplo muito nítido no outro ativo aqui, no USD-CAD, né? Aquele ali era o mini índice brasileiro, né? E agora eu estou no USD-CAD, que é um ativo de Forex. Isso aqui ocorre em todos os mercados, cripto, dólar, todos. A gente vê isso frequentemente lá dentro da nossa comunidade do Excelência Trade, tá vendo? Aqui a gente faz todo o trabalho prático do treinamento exatamente nesse cenário. Então tudo que eu estou fazendo é compartilhado aqui com antecedência, com o objetivo de passar experiência para todo mundo, a gente pegar trades juntos eventualmente e trabalhar principalmente tudo que a gente está aprendendo nas aulas na prática ali no dia a dia, né? Você não aprende uma coisa do dia para a noite, você aprende de fato ali estando junto no dia a dia, é exatamente o que a gente faz no treinamento Excelência Trade. O link está aí na descrição para vocês darem uma olhada. E também temos o nosso grupo gratuito do Telegram, me sigam também lá no Instagram, dá uma olhada aí na descrição, galera, tem várias coisas importantes aí nessa descrição, beleza? Olha só, esse cenário tá muito legal, né? Esse cenário tá muito interessante. Aqui a gente teve uma baixa muito forte no dia de hoje, causado por notícias. Todos os mercados a gente viu uma volatilidade muito grande e aí você operar no meio da volatilidade é extremamente desvantajoso. Agora, quando o mercado gera uma configuração dentro daquilo que você gosta de visualizar, ou seja, uma oportunidade de trade dentro da sua metodologia totalmente alinhada antes da notícia, você tem tempo de se posicionar e aí, caso o preço vá a seu favor no meio desse bololô de notícias, ótimo. Se não for, você já está protegido e não tem problema nenhum. Então isso é vantajoso. Agora, no meio da notícia é só assistir mesmo, não vale a pena você estar mexendo com isso, né? No meio do bololô de volatilidade de notícia, não vale a pena ficar pegando trades na maioria das vezes, fica muito loteria. E aí o que a gente tem aqui nessa movimentação que funciona muito bem como indução, igual eu mostrei para vocês. Aqui, né? Então aqui a gente tem esse movimento de mudança de caráter, é uma mudança de caráter muito boa, porque o preço pega numa região de order block, tá vendo? Esse é um fator importante para a mudança de caráter ser boa também. Além dela estar capturando uma liquidez, igual o preço está fazendo aqui, ó. Olha lá, liquidez, né? Nivelou os topos, igual aquele exemplo que eu expliquei ali no início, né? O preço andando de lado, é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Ele anda de lado, a liquidez aqui embaixo ficou nítida, o preço vem aqui embaixo, limpa a liquidez, faz a mudança de caráter, busca um teste e dispara para cima. Então ele está limpando uma liquidez nítida. A liquidez de cima ficou nítida, ele vem aqui em cima, limpa a liquidez, perde os fundos, faz a mudança de caráter, uma mudança de caráter com alto potencial, porque está limpando liquidez, esse é o primeiro ponto. Aqui ele emitiu um order block de tempo gráfico maior. Isso aqui também é um fator importante para mudança de caráter. Claro que não são todas que precisam ter isso, mas quando tem é bacana, né? Ela está pegando num bloco de tempo gráfico maior, respeitando a região, né? Então, e faz a mudança de caráter depois disso, fica legal também. Mas olha só, vamos entender esse movimento aqui. Quebrou os fundos,
mudança de caráter, e aí a gente tem o BOS de confirmação, que é esse movimento, tá vendo? Isso aqui é um BOS de confirmação da mudança de caráter, é bem importante. Em cima dessa zona aqui de BSL, quando faz esse movimento de mudança de caráter, depois confirma com BOS, aqui em cima fica cheio de liquidez, é um topo diante de uma nova movimentação de tendência de baixa, então o topo fica cheio de liquidez. Se você entender que esse movimento faz isso aqui, ó, tá vendo? É uma espécie de mudança de caráter também, dependendo da sua interpretação. Preço sobe, preço desce, preço renova a máxima, faz o BOS, né? Que é esse movimento de pivô de alta, e depois ele, bum, quebra os fundos. Então, dependendo da interpretação, é uma possível mudança de caráter, só que ela falha facilmente. Aqui ela segura, ó, numa zona de order block, tá vendo? Lá embaixo. Poderia até pensar em comprar aqui para surfar esse movimento, mas o mais interessante aqui que eu quero mostrar para vocês é que frequentemente a mudança de caráter ela falha para a criação da liquidez, que é a indução que eu mostrei para vocês, né? Então, por exemplo, se a gente tem um order block aqui em cima e o preço vai se aproximando dessa região, direto, a chance dele falhar essa região é grande. Agora, se o preço cria liquidez antes de mitigar essa região, a chance dele respeitar é muito maior. Criar liquidez significa fazer, por exemplo, isso aqui, ó, ficar andando de lado e depois buscar, né? Ele criou a liquidez que está presente exatamente aqui em cima dos topos, então ele limpa essa liquidez por meio desse movimento de alta, mitiga o order block, isso faz com que o bloco seja muito mais provável de ser respeitado. Outra forma de criar liquidez é fazer uma mudança de caráter falso, que é uma indução. Tudo que induz os participantes a fazer alguma coisa e depois aquilo falha é uma criação de liquidez. Então esse movimento aqui, ó, opa, uma mudança de caráter, mas tem um bloco muito forte aqui em cima e não mitigou ele. Então a chance do preço fazer isso aqui, ó, e depois buscar é muito grande. Então isso aqui foi a mudança de caráter, ó. Essa mudança de caráter falsa para criação da liquidez e aí depois mitiga o order block. É exatamente a configuração que a gente está tendo aqui agora. Olha só, preço faz essa possível mudança de caráter nesse cenário, é a interpretação do BOS, mas dependendo da interpretação que você tiver, tem a quebra dos fundos aqui, e aí aqui em cima está cheio de liquidez, esse movimento vem aqui em cima, mitiga um order block de alta qualidade, olha só, um bloco de alta qualidade aqui em cima e fica muito vantajoso. Olha só esse outro cenário aqui, esse outro cenário está muito bom. Aqui a gente tem até uma limpa de liquidez, tá vendo? O preço até deixa uma liquidez abaixo dos fundos, esse movimento está limpando a liquidez e a gente está fazendo uma mudança de caráter. Essa mudança de caráter ela tem um potencial muito maior de ser realmente verdadeira, realmente funcionar. Está no meio do nada, tá vendo? Está ocorrendo meio que no meio do nada, tem vários blocos aqui para baixo mais importantes para esse preço buscar, mas o fato dele ter criado essa liquidez e capturado nesse movimento de baixa faz com que essa mudança de caráter tenha um potencial maior dela funcionar. A gente já viu que ela não funcionou, mas só de estar aqui limpando liquidez já é muito mais vantajoso. Mas é o que eu estou falando com vocês. Muitas das vezes você pegar o lado contrário é muito vantajoso. Mesmo que seja para um teste, para depois o preço subir de fato, esse movimento de baixa é muito provável. Então é muito vantajoso. Aqui falhou, tá vendo? É uma beleza entrar aqui onde está circulado, porque a gente tem um order block com boas características. Olha só o movimento de força na venda que ele gera. Então o bloco está aqui em cima, olha esse movimento de baixa, ele gera ineficiência, é um movimento de baixa muito bom. Então a gente tem um bloco de qualidade, você puxa a POC, ela dá aqui em cima, então é uma confluência forte, é uma zona de oferta muito forte. Então a montada de posição, aqui está limpando a liquidez em cima dos topos, lembra que está cheio de liquidez ali de qualidade. Entrada aqui, cara, proteção em cima para surfar um movimento, seja até aqui para depois subir, ou seja esse movimento de baixa. Coisa linda demais, beleza? Então aqui eu tenho um exemplo também, um outro exemplo sobre isso aqui, sobre a criação de liquidez numa configuração muito boa também, olha só. Tá logo aqui em cima, exatamente aqui, olha só. Aqui é aquele desenho que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho isso mapeado dentro do treinamento de Excelência Trade por meio de vários desenhos, né? Porque isso é muito bom. Então aqui a gente tem a mudança de caráter, ó, ocorrendo do nada, sem limpar a liquidez, sem ocorrer nada. Em cima aqui tem um gap aberto muito grande lá do lado esquerdo do gráfico. Então isso é uma bandeira vermelha, os gaps tendem a ser fechados. E em cima tem um order block de alta qualidade para ser mitigado eventualmente. Então o preço quebra esse fundo, ó, faz a mudança de caráter, busca lá em cima no bloco. Então a entrada no bloco aqui também é muito boa, entendendo que a mudança de caráter, depois que ela falhou, ela criou e capturou a liquidez. E você tem um cenário de entrada muito bom. Isso aqui é um pouco diferente da entrada ao contrário da mudança de caráter, por exemplo, seria aqui, né?
mas é um cenário de criação de liquidez por meio da mudança de caráter. Trouxe essas duas coisas no vídeo de hoje para vocês, mas foquem nisso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Pegar o trade do lado contrário da mudança de caráter quando tem contexto, beleza? Para quem está aí até agora no vídeo, não esquece de deixar o like e precisa ter contexto nessa região. Precisa ser uma região, por exemplo, de oferta forte, com confluências, tá vendo? O bloco tem que ser bom, tem que ter uma POC em cima, por exemplo, para trazer uma confluência mais forte. Não é só entrar ao contrário do nada, precisa ter um ponto de entrada bom. Esse movimento de alta, ele precisa quebrar os topos, fazer a possível mudança de caráter, mas ele precisa parar em uma região de oferta forte, ou então de demanda se for ao contrário, né? Então é exatamente esse o cenário, beleza? Pessoal, muito obrigado por assistir, vamos juntos, qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar sempre me chamando e qualquer dúvida deixa aí nos comentários também. Valeu galera, fui!